Eu comprei 400 mil Auren. Tá vendo? E a Auren caiu, olha lá, tá vendo? Eu não tudo aqui. Oi, comprou tudo que havia pedido? Faz tempo, não é que eu não estava aqui, rapaz. Me diga uma coisa, como é vendedor lá, quantas ações você deve ter agora? 400 mil, certo. Como é vendedor? Compra. A 50 quantas tem? Compra. 480 aí, 400 com o total que eu tenho aqui. Até 50. Qual é meu médio? 10,51. Não, eu quero abaixar meu médio. Tem 14 mil a 5,1. Compra. Põe comprando 458.200 a 48. Abrindo de 10 mil. Obrigado. Pronto. Bom, então como o Luiz Barsi já tá comprando Auren, eu já havia falado pra vocês várias vezes, pra vocês que comprarem Auren lá a R$7, a gente vai comprar mais um pouquinho de Auren aqui agora, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o Home Broker, a gente vai comprar mais uns R$10 mil de Auren. Palhaçada, né, cara? Meu Deus do céu, fica até brabo, que isso aqui realmente acontece. O Barsi solta um vídeo, na verdade nem foi o Barsi que soltou o vídeo, aí mostra lá ele comprando a Auren, aí você fala assim, pô, eu tenho que comprar a Auren também, não leu nem o relatório, não sabe nem por que o Barsi tá comprando a Auren, não sabe nem a que preço direito que ele tá comprando, né? E você é sem vergonha e você quer dica, né? Eu quase quebrei minha garrafa térmica. Você quer dica, né, cara? Eu fico puto demais com isso aqui, desculpa aí o palavreado, mas meu Deus do céu, não faz sentido não. Então pra você aí que assistiu o vídeo lá, que foi excepcional, inclusive acho que eu vou gravar um outro vídeo sobre aquele vídeo, só que muito mais filosófico do que qualquer tipo de análise de empresa. Mexeu comigo aquele vídeo, viu? Mexeu comigo aquele vídeo. Iniciozinho daquele vídeo mexeu comigo. Tem que abrir o jogo com vocês aí. O que eu vou fazer aqui agora é ler o relatório junto com vocês. Pra ajudar vocês que ainda estão começando, não sabem ler relatórios, o que você deveria fazer nessas situações. Bom, um grande investidor tá comprando alguma empresa, você não vai comprar cegamente, porque no curto prazo pode até dar certo pelo efeito manada, mas e no longo prazo? O que vai acontecer? E pode dar certo no curto prazo, não quer dizer que vai dar. Então a gente vai ler aqui agora o relatório de Auren, eu vou te dar as contribuições possíveis aqui dentro de um vídeo no YouTube, e aí depois a gente vai tomar as nossas decisões juntos, se faz sentido a gente investir em Auren agora ou não, tá? Inclusive Auren, desde bateu lá o seu piso ali, né, o vale de 7,39 já subiu 41%. Então você consegue sim, dentro de empresas, conseguir valorização assim absurdas no curto prazo. Você só precisa ter um grau de discernimento maior na hora das análises, e eu vou te falar que você ficar olhando para essas valorizações 6 meses, porque normalmente esse é o discurso, né? Pô, tá vendo 6 meses a ação valoriza 40%, 41%, então tem que investir só em ação mesmo. Esse é o discurso. E eu vou te provar no decorrer desse vídeo que esse discurso ele é enviesado, ele é falho, realmente é um viés de frame. Tá só te enquadrando para você enxergar uma realidade que o pessoal quer que você veja, tá? Então vamos lá. Eu entrei aqui, digitei Auren RI, abri o central de resultados aqui da empresa e baixa aí junto comigo a apresentação de resultados se você quiser realmente aprender. Se quiser só escutar, pelo menos deixa o like no vídeo, beleza? Então aqui na apresentação de resultados a gente já começa aqui com os destaques. E aí preste atenção nos destaques, porque praticamente todo o relatório é dividido assim. A empresa primeiro fala quais foram os destaques dos trimestres. Então nesse trimestre, ó, a gente teve recorde nisso, então a gente teve piora nisso, então os destaques. E aí depois passa para a apresentação geral. No caso aqui da geração de energia elétrica, que é o caso da Auren, que ela é uma geradora pura, ela vai falar primeiro sobre o Sistema Interligado Nacional. Tem muita sigla aqui dentro desse relatório. Eu demorei 3 lives para ensinar pra galera, 3 lives de 2 horas e meia para ensinar pra galera tudo isso aqui. Então a parte das siglas você vai ter que pesquisar mesmo. Mas o máximo que eu consegui aqui te explicar, eu vou te entregar aqui no YouTube. Então olha lá, Sistema Interligado Nacional é como que foi a geração hidroelétrica do Brasil, né? Então eles têm um sistema interligado onde uma hidroelétrica é compartilhada com a outra nas suas energias, e sim a gente tem um modelo eficiente gerido pela ANEEL, tá? Então aqui, primeiro parte, ela só falando sobre isso, sobre a produção, e depois vem realmente aí o desempenho operacional da própria empresa, no caso da própria Auren. Geração hidrelétrica, eólico, solar. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Primeira coisa, vamos entender aqui os destaques, ó. A Auren registrou um EBITDA ajustado de 981 milhões no segundo TRI, crescimento de 18% comparado ao segundo TRI de 2024, e redução
evolução da alavancagem para 4,8 dívida líquida sobre EBITDA. Ou seja, antes a gente tava com a dívida líquida sobre EBITDA de 7, de 6, todo mundo com medo, por isso que a Auren caiu lá para 7 pila. Todo mundo, nossa, não vai pagar dividendo mais nunca, vai demorar 10 anos para pagar dividendo, não vale o retorno, vai demorar muito tempo para quitar essa dívida, não vale aí o retorno que vai ter anualmente, então eu vou vender a Auren para comprar outra empresa que está entregando um retorno melhor. Basicamente foi essa a justificativa para a venda da Auren. Endividamento, demora na entrega do retorno posterior, porque tem que quitar muita dívida, muita alavancagem e tal. Inclusive, durante essa alavancagem aí que tava de 6 e pouco, a Auren ainda fez um outro investimento, e aí o pessoal ficou ainda mais desconfiado. O que é isso? Tá muito alavancado, não tá fazendo investimento? Pera aí. E agora veio com esse resultado do segundo trimestre, muito bom, né? Muito bom. Aumentou muito o EBITDA, a dívida em si não diminuiu muito. Mas como o EBITDA aumentou, a dívida líquida sobre EBITDA caiu. E se a dívida líquida sobre EBITDA caiu, significa que a empresa tem mais potencial para pagar sua dívida agora. Então, se ela tem mais potencial para pagar sua dívida agora, aqueles R$7 lá não é mais real, certo? Então, aqui ele tá falando que está na última etapa da integração, sistema de gestão de performance da Auren unificando centro de operações, que no caso ela comprou a ESB, tinha vários e vários modelos ali de geração de energia, eólico, solar um pouquinho também, e aí eles estão fazendo a integração dentro do portfólio dela, tá? Então tá na última etapa da integração. Aí a evolução da disponibilidade dos ativos eólicos adquiridos, a Auren é muito boa para gerar energia, galera. Muito boa, ela é expert na geração de energia. As disponibilidades dela giram em torno de 95, 98%. Disponibilidade é o tempo que o negócio fica gerando energia. Se eu falo para você que tem uma disponibilidade de 10%, é porque apenas em 10% do dia a usina eólica gerou energia. Se eu falo para você que 100% de disponibilidade, significa que 24 horas já ficou ligado gerando energia. Em geral, a meta é que fique ali na casa dos 95% de disponibilidade. Os ativos eólicos da ESB, que inclusive a ESB era muito endividada porque ela comprou ativos, estava investindo e tal, então a Auren pegou a ESB no momento em que estava realmente endividada, mas os projetos já estavam quase acabando. Então ela pegou lá no último, no finalzinho, foi boa demais a compra, foi boa demais a compra. É óbvio, endividou, mas a compra não poderia ter sido tão boa quanto. E aí agora a disponibilidade média já tá de 92% no trimestre, tá? Então subiu pra caramba e atingiu 93% em junho. O CEO, inclusive, da Auren falou sobre as sinergias, né? Que você, tem um funcionário na Auren que também consegue operar uma parte da ESB. Existe uma ligação na Auren que também faz ligação de cabo, dá para aproveitar alguns materiais na ESB. Então eu não preciso comprar material novo, eu não preciso contratar pessoas novas, é só eu juntar os dois e aí eu posso demitir alguns funcionários, eu posso otimizar o meu campo de funcionários, eu não preciso contratar mais funcionários, eu aumento a disponibilidade dos ativos sem precisar aumentar meu custo com pessoal, com material, com serviço terceirizado, porque eu mesmo faço agora o serviço terceirizado para a ESB, porque a ESB agora é minha, né, no caso. Então a sinergia é basicamente isso, né? Diminuir os custos e aumentar a produtividade ali desses ativos. E aqui a sinergia foi de 55 milhões no segundo trimestre de 2025. É muita coisa, né? É muita coisa. As sinergias acumuladas desde o quarto tri já foi de 154 milhões. Mais ou menos 50 milhões, 51 milhões por trimestre. A gente pode esperar dessa sinergia pelo menos até o final do ano. A conclusão do processo de liability management. O que é isso, né? Liability é passivo. Management é gerenciamento, né? Então, o gerenciamento do passivo, o manejo do passivo. O que ela tava falando aqui e o que ela quis dizer aqui é que a dívida que ela tinha pegado para comprar a ESB era muito de curto prazo. Ela era cara e de curto prazo. Então eu tinha que pagar muito e pouco tempo. Medo do mercado. Foi aí que fez a Auren cair. Dívida, lembra? Pois é, que você vendeu sua Auren por causa disso também, não foi? E aí, o que eles fizeram? Eles rolaram a dívida. Então agora ela devia 10 bilhões, por exemplo, a CDI mais 3. Ela pegou uma outra dívida de 10 bilhões também, quitou a dívida antiga, só que agora essa dívida nova é 10 bilhões a CDI mais 2, ia para 10 anos, enquanto a outra era CDI mais 3 para 5 anos, entende? Então aqui você consegue ver, ó, pré-pagamento das acquisitions finance, que foi o financiamento de aquisição, mais a 10ª emissão da Auren, alongando o prazo médio da dívida para 7 anos e diminuindo o custo médio para CDI mais 2, tá? Resultados recordes, maior EBITDA ajustado à sua história, de 2,2 bi, sendo 981 bi registrado aí no segundo trimestre, crescimento de 40% em relação ao resultado combinado no mesmo semestre do ano anterior. A alavancagem reduziu 1 ponto, isso aqui é muita coisa, né? 0,9 vezes é muita coisa. E aqui o caso da Vivest é sobre previdência dos funcionários, não cabe aqui a gente ler isso agora. Daí aqui no desempenho do Sistema Interligado Nacional, o que ela tá falando aqui, tá? Eu não vou explicar para você o que é esse sistema interligado, porque demora muito tempo, demorei uns 40 minutos para explicar só sobre o sistema interligado pro pessoal da mentoria, mas aqui você vai conseguir entender e pegar e dar uma captada aqui no que é. ENA é energia natural afluente, que é energia de chuva. Quanto que choveu, tá? Quanto que choveu. Então aqui ele tá falando, ó, a ENA no segundo trimestre, a ENA foi equivalente a 78% da MLT. O que é a MLT?
é o máximo de energia média de longo termo, tá? Então é a média de longo termo. Significa aqui, ó, deixa eu até riscar aqui a tela para vocês verem. Significa que na média, que é esse pintadinho de azul mais claro aqui, ó, na média, chove esse tanto. E essa aqui é energia natural afluente na média do longo termo, tá? E o que aconteceu neste trimestre? O que aconteceu nesse período? É que a energia natural afluente foi 78% do que teoricamente seria a média, né? Ou seja, choveu menos. Isso aqui é só para falar que choveu menos. Se tivesse digitado lá no segundo trimestre de 2025, choveu menos, você ia entender melhor, né? Só que como a gente precisa colocar o negócio de maneira mais complicada para parecer que a gente sabe e realmente simplificar algumas métricas, a gente usa essas coisas aí, né? Mas é isso, choveu um pouquinho menos, tá, galera? Choveu 78% que normalmente chove na média. E no segundo trimestre de 2024, choveu 85%. Então, basicamente é isso, né? Tá falando que nesse trimestre choveu pouco, menos do que a média, e choveu inclusive menos do que no trimestre anterior, tá? A demanda de energia também foi 2 gigawatts inferior à média do mesmo período. Aqui a gente vê a demanda de energia, aqui a gente vê a energia natural fluente. Inclusive, tava aqui, eu nem precisava ter traduzido para você. Então, a média, o que aconteceu aqui na energia bruta observada, que é o que realmente aconteceu, né? E o quanto que ela conseguiu armazenar de energia nos seus reservatórios. Então, dá para fazer armazenagem também, né? E aí a demanda de energia, você consegue ver aqui que em 2023 a demanda de energia era bem baixinha, tá vendo? Esse gráfico aqui pontilhado mais embaixo. A demanda de energia mais baixa. E aí você percebe que a demanda de energia subiu pra caramba em 2024. Olha a diferença, olha a diferença. Em 2025 tinha continuado subindo, só que agora em maio, em junho, caiu. A justificativa disso aqui são as temperaturas mais baixas. Então teve uma redução de 5% do previsto. Tá mais baixo, você não liga o ar-condicionado, não. O ar-condicionado aqui tá desligado, por exemplo. Moro no sul, pô, tô passando é frio, né? Às vezes, na verdade, se passar muito frio mesmo, o cara tiver o ar-condicionado, ele vai ligar no quente, vai gastar até mais energia. Mas, em geral, a temperatura média faz com que a energia gasta seja menor mesmo, tá? Então, tá aí uma demanda de energia mais baixa. Aqui, o nível de reservatório equivalente do Sistema Interligado Nacional, você consegue ver aqui que em 2022 o reservatório estava bem baixinho e depois deu uma subida. Em 2024 foi o ano pior, né? Que apesar de ter começado mais alto, terminou bem baixinho. Em 2023 foi quando tivemos aí o maior armazenamento. E agora em 2025 segue ok, né? 70% é ok, é a média mais ou menos. Você vê aqui que nos 3 anos, 2022, 2024, 2025, ficou mais ou menos nessa média, nesse período de tempo aqui toda vez. Só em 2023 foi um caso à parte mesmo, que tava mais lá em cima, o reservatório ali em torno de 83%. Mas tá ok, a capacidade de reservatório aí tá ok. Por que isso é importante a gente saber, né? Por que a Auren começa falando assim? Pô, porque ela é hidroelétrica. Uma parte dela, 50% dela é hidroelétrica. Então se é hidroelétrica e não chove, vai gerar menos energia. Se gera menos energia, dá menos dinheiro. Eu vendo energia gerada. Então é importante que você saiba como que está a parte de chuvas, reservatório, energia natural fluente. Aqui tá tudo ok até agora, tá? Aqui a gente tem um termo mais complicadinho de você entender, que depende do Sistema Interligado Nacional. Mas o que é esse negócio aqui chamado garantia física e esse índice que é o GSF? Bom, só para você entender, o GFS ele tem que ficar muito próximo de 100 ou maior que 100. Porque assim, ó, quando uma usina hidroelétrica, é tudo por concessão da ANEEL. Quando a usina hidroelétrica gera, por exemplo, 80% da sua garantia física, a ANEEL chega e fala assim, essa usina aqui pode gerar, sei lá, 10 gigawatts. Só um exemplo, tá? Só um exemplo. É muita energia, mas só tô te exemplificando. 10 gigawatts. É a garantia física dela, é o quanto que ela consegue gerar. Na média, tá? Só que neste ano choveu muito pouco no sul. E aí, por chover muito pouco no sul, só gerou 7 gigawatts. E isso recorrentemente acontece mais no sul do que no norte. Lá no norte, chove pra caramba, a garantia física sempre é batida, tá tudo certo. Então, o que você acha que as empresas geradoras de energia vão querer? Pô, eu vou querer as usinas hidrelétricas lá do norte, lá do centro, oeste, Minas. Eu vou querer essas usinas hidrelétricas, vou mexer com usina aqui no Rio Grande do Sul. E aí, para evitar esse problema de ninguém querer vir aqui pro Rio Grande do Sul, pro sul em geral, Santa Catarina, Paraná, o que eles fizeram foi fazer um sistema interligado. Então, quando uma produz demais e a outra produz de menos, eles fazem o rateio. Então, o sistema interligado de concessões de usina hidrelétrica tende a, quando alguém produz muito e outro produz pouco, todo mundo produz o mesmo tanto. Quando alguém produz pouco e outro
outra produz muito pouco, essa pessoa que produziu pouco, mas produziu um pouquinho mais, vai dividir também. Então vai sempre ficar na média. E por isso que é muito bom que você fique no seu 100% de garantia física garantida, porque aí você não tem que não produzir mais, não tem o que dividir, e é um sinal que você está conseguindo produzir tudo aquilo que teoricamente você conseguiria produzir. Pô, se todas produzirem mais, aqui você consegue ver que esse índice aqui mostra o quanto que eu consegui produzir sobre a minha garantia física. Então quer dizer que em maio produziu 104. Era para eu produzir, por exemplo, 10 e eu produzi 10,4. Então esse 0,4 aí foi rateado com outras pessoas, caso as pessoas não tenham batido a garantia física mínima, beleza? Então o ideal é que eu fique ali na casa do 100 ou mais de 100, porque se todo mundo ficar mais de 100, todo mundo produz mais energia, logo todo mundo consegue vender mais energia, certo? O ruim é quando todo mundo fica aqui, ó, abaixo, que aí produz menos energia. Inclusive, isso aqui é da fonte do Central de Comércio de Energias Elétricas. Você consegue ver aqui que desde janeiro a gente tava batendo tudo aí, agora em junho mesmo que desceu um pouquinho. Tudo ok também, tá? Nada a se preocupar. Outra coisa complexa de você entender nessa parte de comercialização de energia não é, tá vendo que não é tão simples, não é só assim, eu vou comprar porque o Brás comprou. Não, meu Deus do céu, não é só assim não. Você não sabe nem o que é PLD, tá comprando Auren. Faz sentido? Óbvio que não, cara. Você tem que entender. O Warren Buffett fala, compre aquilo que você sabe. Você não sabe comprar nada? Compra SP500. Você não sabe analisar nada? Compra VT lá, o Word 11 e fica exposto na média. É melhor do que você se expor em uma empresa que você não sabe, e aí você não vai saber quando é que você tem que comprar, quando é que você tem que vender, o que tá acontecendo com a empresa. Pelo amor de Deus, né? Eu tô meio estressado nesse vídeo aqui, desculpa. Foi mal. Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal, tá? Pra dar uma tranquilizada aqui. O que é essa tal PLD? Dentro do mercado de energias, a gente tem a energia regulada, a energia livre, que você pode vender para quem você quiser, a energia regulada que você vende pro estado, já pré-programada ali, o preço e tudo. E essas energias que você vende, seja na livre, seja na regulada, você faz contratos. Então imagina só que eu contratei a Auren para me vender 10 gigawatts. 10 gigawatts, eu contratei ela, tem que me entregar 10 gigawatts por mês, beleza? Porque senão vai dar BO aqui na minha empresa. Minha empresa é um data center, preciso dessa energia porque eu gasto muita energia para fornecer servidor para todo mundo. Uma Google da vida, por exemplo. E aí a Auren produziu só 8 gigawatts. Vai faltar 2. Vai desligar os data centers do Léo lá. O que a Auren tem que fazer? Ela tem que comprar energia no mercado de curto prazo, que é o famoso PLD. Então, o Central de Comércio de Energias Elétricas, que é uma instituição, ela regula isso, né? Ela fala assim, pô, Auren, faltou sua energia lá no contrato tal. Eu tenho aqui para oferecer para você, ó. Porque se ela desonrar contrato, dá BO, dá multa e tal. Então, ela tem que obedecer isso. Ela vai lá e vai ter que comprar essa energia no mercado de curto prazo para poder entregar esses 10 gigawatts para mim, porque faltou 2 gigawatts. Então tem muitas empresas de geração comprando e vendendo na PLD. Compra e vende na PLD. Quem tem mais, vende na PLD. Quem tem menos, compra na PLD. Então aqui ela mostra os preços, as evoluções dos preços de curto prazo, que é o PLD. Perceba, ó, em janeiro, agora vai fazer todo sentido para você, ó. Em janeiro, quando a gente tinha lá uma garantia física, batendo lá seus 110, produzindo pra caramba. Olha quanto que tava o preço da energia, quantos reais por megawatt hora que estava sendo vendido na PLD. R$61 por megawatt hora. Olha em junho aqui, ó. Do mesmo jeito aqui aconteceu também em 2025. Subiu para 481. Justamente, inclusive aqui, ó, essa parte tracejada aqui é o armazenamento do Sistema Interligado Nacional. Perceba, quando o armazenamento caiu lá em junho do ano passado, olha para onde que foi o preço. Do mesmo jeito, a gente viu aqui o armazenamento dando uma quedinha básica aqui, né? E o Sistema Interligado Nacional também produzindo um pouco menos sobre a garantia física. Você consegue ver aqui que o preço aumentou também, né? Então, isso aqui é o preço de curto prazo, tá? E aqui você consegue ver até o PLD diário aqui, você consegue ver. Quando tem muita energia, perceba, fica barato. Quando tem pouca energia, fica mais caro. Ela só quis mostrar aqui a PLD média para justificar algumas coisas. Caso ela tenha que comprar, quando ela vende, ela justifica também o lucro dela maior por causa da PLD, beleza? E agora, finalmente, a gente chega no que nos interessa, né? Porque eu sei que parece que isso aqui é muito chato, mas isso aqui é essencial para você estudar. Se você não estudar isso aqui, você não sabe como funciona uma energia de geração, uma empresa de geração de energia, infelizmente, você não sabe. E aí, a gente tem dividido, dentro das empresas de geração, a gente tem as hidrelétricas que funcionam de uma forma, e aí as eólicas e as solares funcionam de outra forma. Inclusive, aqui você consegue ver, ó, geração por garantia física, e aqui a geração por certificação é diferente, porque não tem garantia física nas eólicas e nas solares, porque isso é privado. As hidrelétricas é privado? Não, é governamental, você pede por concessão. Então, a Auren tem as hidrelétricas dela, mas a hidrelétrica, ela só opera na hidrelétrica, ela só tem a licença para trabalhar naquela hidrelétrica, porque a hidrelétrica mesmo é do governo. Então, quando vencer a concessão da
Auren, volta o ativo para a ANEEL. E aí faz de novo um leilão, do mesmo jeito das transmissões, do mesmo jeito das distribuidoras. Então as hidrelétricas funcionam de uma maneira diferente das eólicas e das solares, tá? Então aqui no caso a hidrelétrica a gente vê a geração sobre a garantia física. Então você consegue ver aqui que a garantia física era de 2 GW, ela produziu 1,7 GW, um pouco menos do que a garantia física. A ANEEL esperava uma disponibilidade de 93%, ela entregou 96%, crescimento aí de 16% na geração, então foi bom, né? Aqui quando a gente fala da eólica e da solar, a gente fala de certificação. A garantia física é a própria ANEEL que vai lá e determina, a ANEEL e seus braços vai lá e determina, pô, essa hidrelétrica tem que gerar tanto, normalmente ela gera tanto. Na eólica, a ANEEL também vai lá? Não, na eólica vai profissionais terceirizados e fala, ó, esse projeto aqui é para gerar tanto. Por quê? Porque aí, sabendo quanto gera, vai ter investidor. Eu só vou investir sabendo quanto gera, porque se eu for investir lá R$1 milhão num projeto de energia solar que vai me render R$1.000 por mês, faz sentido da geração? Não faz sentido, eu não quero. Então eu preciso saber quanto que vai gerar, quanto que é a geração mínima, para eu saber se faz sentido o investimento. A Auren faz isso até para pegar empréstimo, para construir. Então aqui a gente consegue ver isso através da certificação, tá? Então a geração, quanto que ele gerou e qual seria a certificação ali, ó. E a certificação, ela é dividida em P90 e P... Nossa, é muito conteúdo aqui, hein? Isso aqui é conteúdo... Ninguém te ensinou isso aqui nunca no YouTube. Digita o vídeo no YouTube aqui, digita aqui o vídeo que te ensinou isso aqui. Deixa o like aí. Se não tiver metade dos likes dos vídeos, é porque é engraçado. Olha que doideira isso aqui, cara. E eu não gosto de ficar pedindo like não, mas isso aqui me deixa meio brabo. Olha esse vídeo aqui, ó. 38 mil views, vocês que pediram. Eu nem queria gravar esse negócio do Best 11 aqui, porque pra mim isso aqui é óbvio. Vocês que pediram. Aí eu gravei. Aí tem 38 mil views e 5 mil likes. Faz sentido isso aqui pra mim, não. 10% de like, quase só 20%. Tem que ter 50% de like no mínimo. Não sei porque que não tem 100, né? Então deixa o like aí, rapaz. Like de ser murrinha. Você não quer dar nem like. Like não é aquela coisa, não. É igual seta, né? Já viu o ditado da seta? Pode dar seta, rapaz. Não é igual aquele negócio, não. Pode dar seta à vontade. Dá o like à vontade aí, rapaz. Então a certificação é dividida em P50 e P90, tá? O que é o P90? É que 90% de chance você chegar nessa produção, tá? O P90 é basicamente isso, é igual na medicina lá que tem o percentil 90, o percentil 50, é parecido, tá? Então o P90 é, em 90% das vezes, Léo, a Auren vai produzir lá, ó, 1.2 GW. Ela produziu 1.279, então ela passou do P90, foi 102% do P90, ou seja, ela produziu mais do que era o esperado, a média esperada. O P90 é a média esperada. O P50 é como se fosse assim, pô, se ela produziu o P50 tá top. Se ela produziu o P50 tá top. O P50 era 1.3, ela gerou 1.2. Só que aqui ela coloca uma geração potencial de 1.4. O que é essa geração potencial? Aí eu tenho que te ensinar um outro nome, que é esse curtailment aqui, ó. Eu não sei pronunciar isso aqui em inglês, não. Quem manja dos inglês aí, digita aqui como que eu pronuncio esse negócio. Mas isso aqui é um encurtamento, basicamente. O que significa isso? Pô, a Taesa é a transmissora. E ela tem uma linha de transmissão aqui para pegar a energia da Auren e transmitir para chegar lá na CEMIG, beleza? Então Auren, Taesa, CEMIG. A Auren, ela tem uma capacidade de produção de potencial lá de 1.4. Só que a Taesa, ela só consegue transmitir 1.2. Então a Taesa vai falar assim, cara, não tem como você produzir 1.4, porque a minha linha de transmissão só vai transmitir 1.2. Então, foi capado a produtividade da Auren, porque o sistema elétrico brasileiro, no caso gerenciado pela Taesa, porque a ANEEL falou, Taesa, você só precisa transmitir 1.2. Então, por conta disso, teve esse encurtamento aí, né? Ela poderia ter gerado até 1.4, só que ela gerou 1.2 por conta dessa falha na transmissão, beleza? Isso aqui, inclusive, pode ser ressarcido depois, tá? Pode entrar em contato com a ANEEL e tal, enfim, dá pra fazer ressarcimento. E aqui na solar é a mesma coisa, ó. O P90 teria sido batido, basicamente, se não tivesse esse problema do encurtamento, tá? Do encurtamento. E o P50 passou longe, né? Então foi 69% da geração, a geração mesmo foi 144, foi 69% do P90, e a geração potencial bateu 91% do P50. Potencial, tá? Mas a geração feita mesmo bateu aí basicamente 50% ali da P90. Então, as eólicas hoje é o destaque, tá? A eólica e hidrelétrica é destaque na Auren hoje. O solar ainda não. O desempenho operacional aqui dos ativos eólicos, agora ela vai falar dos ativos eólicos aqui, né? Ó, mesmo antes de atingir a meta de disponibilidade 95, essa era a meta quando ela pegou para si as usinas eólicas da AESB, e mesmo antes de atingir a meta, e com o impacto do curtailment aí de 8%, a geração eólica totalizou 1.2 megawatt, 1.2 gigawatt no trimestre, equivalente a 102% da expectativa do P90, que é a expectativa baixa, né? A expectativa padrão. Então aqui você consegue ver a geração total dela, né? Bem legal essa geração total. Tem a geração potencial, que é o que ela poderia produzir, mas pelos efeitos
efeitos do curtailment lá ela não produz, tá? Então a geração total que a gente tem que levar em consideração, pelo menos por enquanto. Dá pra levar em consideração o potencial? Dá também. Mas depois, se tiver algum tipo de ressarcimento ou não. Ela já tem essa capacidade de produção, mas o que ela tá produzindo é essa geração total, tá? Você consegue ver que bateu 2024 aí, né? 2024 tava aqui. Bateu o percentil 90 em grande parte das vezes. Então tá produzindo bem, né? Inclusive aqui em fevereiro, em março, inclusive em maio também, ela bateu até o P50, né? Então tá produzindo bem. A usina eólica da Auren tá muito boa. Aqui ela mostra a disponibilidade dos ativos. E aí a gente tem aqui esses 3 principais ativos, né? Inclusive a Tucano e a Mandacaru. É essa que ela tá tentando melhorar a disponibilidade aí. Ainda não tá totalmente funcionante, 86% aqui é 75%. Mas já teve aumento aí de 4 pontos percentuais na disponibilidade. E aqui já teve aumento de 13 pontos percentuais na disponibilidade comparando com março do ano anterior. Então tá, em média eles vão conseguir bater os 95% de disponibilidade média. Hoje tá na casa aí dos 93%. Aqui ela fala um dos benefícios da Auren, uma coisa que a Auren é muito boa também. Porque assim, ó, sempre eu expliquei isso pra galera da mentoria. Sempre, quando você vai analisar uma empresa de geração, você tá analisando 2 empresas. Uma que gera e a outra que vende energia. Tem a geradora e tem a comercializadora. A geradora necessariamente ela precisa ser uma comercializadora. Não tem como ela gerar energia e ficar com a energia parada. Ela precisa ser a comercializadora também. Ela pode até contratar uma comercializadora terceirizada, mas não faz sentido. Ela mesma tem o potencial de ser comercializadora. E a Auren, ela tem uma grande característica, e isso é o que as outras também fazem, mas a Auren faz isso com maestria, que é esse ganho com modulação. O que é o ganho com modulação? Preste atenção aqui, que legal isso aqui, ó. Ela montou o portfólio dela, que ela tem a produção hidrelétrica aqui, e ela aumenta inclusive essa produção hidrelétrica aqui a partir das 16 horas até as 22 horas. Então ela aumenta a produção hidroelétrica dela. A eólica depende do vento, né? Então é mais madrugada mesmo, ó. Depois das 18 aqui começa a produção eólica e vai até as 6 horas da manhã. Então a maior parte da produção eólica é nesse ponto aqui. E a solar precisa de sol. Então começa lá às 6 horas da manhã e vai até aqui às 18 horas da noite. Então perceba, quando ela combina esses 3 portfólios, né? Tanto solar, quanto hidrelétrica, quanto eólica, ela consegue produzir muita energia durante o dia inteiro. E aí ela consegue, por exemplo, desviar a energia para um momento. Pô, eu quero vender mais energia de noite, então eu vou produzir mais energia hidroelétrica de noite. De manhã, eu não quero produzir tanto. Por quê? Porque a maior parte das pessoas estão produzindo, tanto na hidroelétrica quanto na solar. Então eu não vou produzir tanto. Eu vou produzir ali o que dá pra produzir, mas eu vou modular a minha produção. Por quê? Aqui você consegue ver, ó, o PLD, que é a venda no curto prazo. Então se o PLD é mais caro aqui, pô, aqui tá 400 pila, aqui tá 30. Eu vou produzir mais energia nesse período aqui. Pô, se aqui eu só vou conseguir vender o meu excedente a 30 reais e aqui eu vou conseguir vender meu excedente a 400, é melhor que eu produza mais de noite. E olha só os ganhos com modulação, que é justamente isso, produzir quando o PLD tá mais caro. Faz essa análise, né? Não tem como prever, mas faz essa análise e tente fazer a produção mais próxima dos PLDs mais caros. Olha lá o quanto que ela ganhou no segundo trimestre, 40 milhões só com a modulação. Não é só sobre quanto produzir, também é quando produzir. O quando muda também, né, dessas empresas de comercialização. Então, olha lá pra você ver, 40 milhões a mais, né, só com ganho de modulação. A Auren é mestre nisso aqui, 58 milhões no primeiro semestre. E olha o impacto aí do curtailment aqui do segundo trimestre de 2025, 76 milhões negativos. E aí a modulação deu uma segurada, então o impacto líquido de, entre aspas, dinheiro que foi deixado na mesa por esse impacto aí foi realmente 35 milhões. Poderia ter sido muito melhor. Imagina se não tivesse nada de curtailment, que é raro, porque normalmente vai ter, tá? Mas imagina se não tivesse nada, seria 116 milhões a mais. Aqui você vê como que ela vende a energia dela, ó, de toda a energia dela produzida, vou pegar aqui 2025, tá? E aí depois você faz essa análise aí para os outros anos. 2025, ela tem energia contratada no ACL, grande parte, ó, 3.133 megawatts, que é 3.1 gigawatt, contratado no Mercado Livre. ACL é Mercado Livre. ACR é mercado regulamentado, que é feito através da ANEEL, então ela vende pro estado, direto pra distribuidora. Então ela tem aqui um pedacinho também. O ACR, o que é bom? É a frequência e a constância. Olha lá, todo ano, ó, todo ano, tá vendo? Mesma coisa todo ano, constância. Então ela fecha o contrato com o estado, é 30 anos. A ACL, qual que é a diferença? Pô, olha a diferença. Contratos mais curto prazo, mais instabilidade, só que paga mais. Então tem isso. Aí tem a energia descontratada aqui, ó, energia descontratada, que é o que ela ainda não vendeu essa energia, né? Não tem nenhum contrato nessa energia. Então ela tá vendendo no PLD, em algum momento ali de vendas, mas não é contratado, não é contratual. O preço médio de venda aqui tá de R$ 193 por megawatt hora. E ela planeja subir aí, né? O preço da energia em si vai subindo também. Mas perceba aí, já tem aqui 86% da energia produzida já está vendida até 2027. Então ela consegue até 82 aqui até 2028. Então tá ok, né? Tá basicamente toda a energia contratada já. E aí eu quero que você preste atenção agora
que a gente chegou nos resultados financeiros. Meu café já tá acabando, né? Olha só a receita líquida da empresa. E aqui, preste atenção, ela falou que com a aquisição da ESB em outubro de 2024, os números relativos de 2024 seriam totalmente disfuncionais. Imagina eu comparar março do ano passado com março desse ano. Esse ano eu sou Auren mais a ESB. O ano passado eu era só Auren. Então a produção ia ser totalmente diferente. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma visão pro forma não auditada. O que significa isso? Para poder fazer essa comparação, ela juntou como se a Auren e a ESB fossem juntas desde março do ano passado, para poder ver o quanto que a Auren com os ativos da ESB na sua mão conseguiu melhorar a empresa. E aqui você consegue ver, ó, receita líquida subiu 25%, absurdo. No semestre subiu 29%, a geração subiu, a comercialização subiu. Então agora a Auren é a terceira maior geradora e já era top 1 comercializadora. Então imagina, agora gerando mais, conseguindo vender mais, não é? Preciso nem dizer. Pode ser que realmente seja uma ótima empresa lá no futuro. No momento ela ainda está muito endividada, mas se você realmente quer comer o brigadeiro, você não pode chegar na festa já querendo sentar na janelinha. Você tem que comprar esses ativos quando eles estão descontados. E eu quero te mostrar um segredo. Fica aí. O EBITDA ajustado também aumentou pra caramba, né? Olha lá, 18% de EBITDA do ano passado para esse. No semestre, 40% a mais de EBITDA. Muita coisa. Aqui a gente chega na dívida da empresa, a estrutura de capital dela, como que tá. Ela fez um plano aqui de gerenciamento do passivo, que a gente citou, né? E vai terminar ele no terceiro trimestre de 2025. As emissões feitas agora foi para pegar 2.1 bi, 1.2 bi e 0.2 bi. Ou seja, que ela pegou 3,5 bi nessas emissões agora, tá? Ela fez emissão agora. Foi a 14ª emissão da CESP, que ela ainda usa o nome CESP, que era o antigo nome da Auren, né? Terceira emissão da Auren parte, o BNDES aqui também fez um pouquinho ali, pegou um pouquinho com o BNDES. Como que tava a dívida antes? Olha, a dívida antes era CDI mais 1, 1.2, 1.5 e 2, né? E aqui na parte da Auren, a parte operacional para comprar a ESB, foi CDI mais 1. Olha agora a dívida como que ficou. Olha lá, CDI mais 0,62 e 7 anos, 12 anos, 24 anos, sendo que aqui o intervalo de tempo era muito mais curto. Então olha só o que ela fez. Ela fez a amortização de março lá, que já era prevista, então ela ficou com 24,5 bi. Aí ela emitiu essas debêntures aqui, né? 3.5 bi, pagou 3 bi, que é esses 3 bi aqui, ó, então ela captou 3.5, pagou 3 e ficou com 0,5 a mais, né, tava com 24,5, ficou com 5 a mais, 0,5, no caso 500 milhões, então ela aumentou o seu caixa, alongou a dívida e barateou a dívida, foi bom demais, tá, realmente, eu normalmente falo isso pro Pedro e pro André, que normalmente uma empresa, ela deve ser classificada e avaliada não sobre a capacidade dela de fazer lucro, mas sobre a capacidade dela de gerir dívidas, porque uma empresa que produz muito lucro, chegar um momento difícil, ela precisar fazer dívida, ela for uma má gestora de dívidas, ela realmente vai afundar, mesmo que ela produza muito lucro. Agora, se uma empresa, ela produz menos lucro do que o comum, do que os seus pares, mas ela tem uma excelente gestão de dívida, ela consegue, em momentos cruciais, momentos de dificuldade, passar por esse momento sem afundar. E aí, muitas vezes, ela consegue, inclusive, porque ela é uma boa gestora de dívida, comprar essas outras empresas grandonas que têm geração de lucro maior. Basicamente, foi o que a Auren fez. Né? Então, gestão de dívidas é algo respeitável. E olha só como tá a dívida agora, né? A taxa de juros de longo prazo mais 2,3, tá mais barato, CDI mais 0,6, né? 0,2, porque por isso ficou 0 aqui, IPCA mais 5,7. Fazer essa dívida, enquanto o IPCA do Tesouro tá IPCA mais 7, é respeitável, né? Aqui a gente consegue ver a dívida, olha lá, a dívida não diminuiu tanto assim, de 19 para 18,7, mas a alavancagem diminuiu. Por quê? Porque o EBITDA subiu. Lembra que a gente viu isso, né? Então, a empresa tá mostrando que assim, ela tem capacidade. O CEO falou lá, no ano passado, finalzinho do ano passado, falou assim, pô, a gente tem capacidade que tá de desalavancar rápido, 2 anos desalavancando e vão voltar a pagar dividendo e tal. O CEO falou isso, muita gente desacreditou. Parece que é real, parece que era real, né? Olha pra você que lindo isso aqui, né? O jeito que tava, 5.9 de caixa, pagava tranquilo 2025, pagava tranquilo 2026, pagava tranquilo 2027 e 2028 dava uma apertadinha. Mas ela tinha esse tempo todo aqui pra poder gerar caixa e pagar, então não era problema. Só que olha o tanto que ficou mais confortável agora. O caixa tá maior e olha as dívidas que ela tem que pagar. Ó, é a mesma dívida, mais barata inclusive, mesma dívida, mesmo tanto, né? A gente viu lá de 19 para 18,7, mesma dívida, mesmo tanto, basicamente. Só que agora, olha o quanto confortável tá. Só vai começar a apertar lá em 2030. Olha que doideira. Mais caixa, menos dívida no curto prazo. Bom demais, né? E aqui no final ela fala sobre a previdência dos seus funcionários. Perceba, se você for esperto, você percebeu que aqui não teve lucro líquido, né? Pô, ela falou receita líquida e EBITDA ajustado. Cadê o lucro líquido? A gente vai ter que ir pro release. Então se você não deixou o like no vídeo ainda, talvez esteja na hora de deixar o like aí, porque a gente tá lendo até o release aqui de resultados. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o desempenho financeiro consolidado.
tudo, né? Vamos pegar tudo aqui, ó. Resultado pro forma. Olha lá. Receita líquida no segundo trimestre de 2025, 2,8. Aumentou, lembra lá? A receita aumentou pra caramba, 25%. A gente viu isso lá no relatório, na apresentação. Custo com compra de energia. Uai, Léo, ela compra energia? Compra. Olha que bonito. É comercializadora também. Ela gera, mas ela também compra energia. Lembra lá? PLD, enfim. Eu vou deixar um presente pra você que vai ficar até o final da aula, tá? Eu vou deixar um presente pra você. Então a margem líquida foi de 40%, ficou aí com 1,1 bi. Custo com despesa, pessoal, serviços e outros aqui 291. Outros custos aqui 300 e pouco. Então ficou com EBITDA de 517. Marcação de mercado, ganhou com marcação de mercado de contratos futuros ali que ela tem para venda de energia. Dividendos de participação de minoritários, por exemplo, a Tucano lá, ela tem participação de minoritário, então ela recebe dividendos disso, que basicamente é uma parte dela também. No final, o EBITDA ajustado ficou de 980 milhões, que foi uma margem EBITDA aí de 34%. O Warren Buffett sempre diz, né? Quando uma empresa tem uma margem EBITDA acima de 30%, presta atenção, pode ser que ela seja uma ótima geradora. Essa aqui é uma margem EBITDA ajustada, óbvio que tem alguns ajustes que foram feitos aqui, mas é realmente uma margem boa, né? Aí depreciação, amortização, equivalência patrimonial, olha aqui, ó, olha a dívida pegando a Auren e rebentando ela no meio, ó. A Auren aqui, ó, a dívida tá fazendo isso aqui, ó, vral, rebentando ela no meio, olha lá. Resultado financeiro líquido, 644 milhões de dívida, de juros que ela teve que pagar. Então ela tinha aqui 980, tirou 521, tirou mais 644. Por que você acha que não colocaram lucro líquido lá na apresentação? Porque, olha, o lucro antes de imposto de renda já estava no prejuízo. Antes de cobrar o imposto de renda, estava no prejuízo. Aí fez uma restituiçãozinha aqui de imposto de renda. Então, o resultado líquido da empresa foi um preju de 562 milhões no segundo tri. 562 milhões de preju no segundo tri. Pô, como é que pode a Auren subir no último mês aí 6%? Desde quando saiu esse resultado? Ó, 7/8, tá? Foi quando saiu esse resultado. 8/8, até inclusive a apresentação. Vamos ver o que aconteceu aqui no dia 8/8. Ó, 8/8. De lá pra cá, a Auren já subiu 13%. Por que a empresa teve preju e mesmo assim subiu 13%? E aí eu quero deixar uma partezinha daquele corte de novo. Eu quero deixar uma partezinha do corte do Barsi, que o cara que você admira, eu também admiro pra caramba o Barsi. Mas eu quero te ensinar um negócio aqui. Olha o que ele fala sobre o preço médio dele. Qual é meu médio? 10,51. Não, eu quero abaixar meu médio. Tem 14 mil a 5,1. Compra. Ele falou o seguinte: meu preço médio é R$10,51 e até R$11 eu tô comprando. Ele falou isso. Agora tá 11,1, então teoricamente não tá comprando mais. Mas perceba uma informação muito importante: meu preço médio é R$10,51. Preste atenção. Você acha que o Barsi não tinha dinheiro? Ele ganha 1,1 milhão por dia de dividendo. 1,1 milhão. Você acha que o Barsi não teve oportunidade de comprar a Auren a 7,40? Faltou dinheiro pro Barsi pra comprar a Auren a 7,40? Por que o preço médio dele é 10,51? Por que o preço médio dele não é mais baixo? Olha que ensinamento importante. Porque até os maiores investidores sentem medo. Até os maiores investidores não conseguem prever futuro. Porque até os maiores... E olha que o jeito do Luiz Barsi investir é bem simples. É bem simples. Você não precisa ser um gênio para poder replicar o método do Barsi de investir, não. O cara só é um gênio da disciplina e da constância. Então, perceba, até o Barsi, junto da equipe do OGF, tem dificuldade de aportar no momento de queda. Porque senão o preço médio dele seria mais baixo. Concorda comigo? Por que é 10,51? Então não se culpe, meu amigo, por você ter dificuldade de investir na hora que o negócio tá feio. O Barsi também tava olhando lá atrás e tava falando, pô, será que vai recuperar? Vou dar uma seguradinha aqui, não vou vender não, mas vou dar uma seguradinha aqui, porque eu não sei quando vai, vou esperar os próximos resultados e tal, se for degringolando mesmo eu vendo, mas se começar a melhorar, pô, eu deixo, vamos ver como que tá. Quem se arriscou lá a R$7, pô, tá com um lucro 41%, mas aí é arriscar. Eu, Léo, e o que eu ensino pros meus alunos é que, cara, não faz sentido você ficar arriscando o seu dinheiro. A gente tem capacidade de investir o nosso dinheiro em empresas previsíveis que já estão com lucro agora. Eu não preciso esperar a empresa deixar de ter prejuízo para entregar lucro para poder eu ganhar dinheiro, não. Tá entregando lucro agora. Eu consigo investir nessas empresas sem ficar com medo, sem abrir mão demais de rentabilidade, porque é óbvio, se você tá investindo só em coisa arriscada, a sua rentabilidade, se der certo, vai ser maior do que a minha que tô investindo em coisas mais seguras. Mas a minha paz e minha tranquilidade vai ser muito maior que a sua. Até quanto a rentabilidade faz realmente... Porque você já viu, tem pessoas que são doidas por rentabilidade. Não, porque eu preciso ter uma rentabilidade de 22%, 25%. Ah, ó, tá vendo aquele ali? Aquele ali tem rentabilidade só de 15%, só de 18%, como se não fosse suficiente para ficar milionário.
milionário. Pô, 15% ao ano. Meu amigo, 15% ao ano. Você não vira milionário, você não acumula 1 milhão, se você já tiver aí 70 anos. E olha lá, você talvez ainda consiga. 15% ao ano já é o suficiente, pra você ficar arriscando demais, não. Escuta o que eu tô te falando, tá? Isso aqui é um ensinamento, assim, de vida, né? Não é nem de análise de empresa, não. Fizemos análise aqui, mas nem de análise de empresa eu tô falando. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre como funcionam as geradoras, eu não vou nem te convidar pra mentoria, porque não tem como você entrar. Só vai abrir daqui 3 meses. Mas eu vou deixar um presentinho pra você aqui. Não sei se o QR Code fica de cá ou de cá. Se você escanear esse QR Code, eu vou te deixar aí um pedacinho da live de geração. Aqui, inclusive, a gente fez a live, foi no dia 5/9 a gente fez essa live, tá? E aí eu expliquei sobre o mercado regulado, o mercado livre, pra você entender um pouquinho. Eu vou deixar pelo menos uns 30 minutos. Aí quando eu falo pra vocês que as lives tem 2 horas e meia, ó, vocês não acreditam, né? Quase menti. É 2 horas, 29 minutos e 27 segundos. Faltou 33 segundos pra ser 2 horas e meia. Mas eu vou te deixar aí 20 minutos, 30 minutinhos dessa live aqui pra você aprender um pouquinho mais sobre geradoras, tá? Conteúdo absurdo. Conteúdo absurdo. Então, minha opinião pra Auren nesse momento. Não faz sentido você comprar agora, meu amigo. Sinceramente, eu não vejo sentido você comprar agora. Acredito que tem outras empresas com maiores margens. E aí, óbvio, pô, se tivesse investido lá com R$7 teria dado bom? Sim, mas você investiu em outra que tava mais segura pra você, né? E aí vai de perfil de risco, não tem como. Mas nem um Barça conseguiu investir lá quando tava R$7. Nem ele, que acredita tanto na empresa. Então perceba, não é sobre tentar adivinhar futuro, é sobre tentar lidar da melhor forma, de acordo com o seu perfil de risco na sua carteira. Pô, gosta de fundo imobiliário? Coloca fundo imobiliário na carteira. Não tem porquê, porque me falaram que as ações rendem mais do que fundo imobiliário. Pô, o fundo tem o seu papel, entenda o papel. Se faz sentido pra você, coloca. Eu só vou ter dólar, porque o Brasil não sei o que, não sei o que. Então tem, é só dólar. O investimento não é assim, meu Deus, uma fórmula mágica que você tem que seguir, senão não vai dar certo. Não, várias pessoas, por caminhos diferentes, chegam no mesmo resultado, que é a liberdade financeira. Uns vai chegar mais rápido, outros mais devagar, mas todos vão chegar. Se fizer de maneira correta, né, pelo menos o mínimo. Eu tenho um Auren na carteira, na época que eu comprei, meu preço médio tá até mais alto, ó, 11,78. Não vou comprar agora para diminuir meu preço médio, porque vocês sabem, inclusive saiu rumo ao 100k ontem, vejo oportunidades em outras empresas maiores do que na Auren, por enquanto, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido, na verdade, né, um motivo de compra ou não, se para você faz sentido ou não. A Auren para mim é uma excelente empresa geradora, talvez uma das melhores, melhor até que Engie e Eletrobras, talvez. A parte da gestão, rapaz, dá para fazer uma disputa bem boa entre Engie e Auren aí. Acredito que a Auren vai ter um potencial de crescimento muito grande, por isso que tenho exposição nela na minha carteira, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, te vejo no próximo vídeo que será excepcional.